Fala, meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, professor André Luiz, trazendo algumas questões, algumas aulas, tá? Algumas dicas para vocês dentro desse projeto maravilhoso, atividades curriculares complementares. E aí eu peço a vocês que compartilhem com os amigos, que chamem os colegas também para participarem, que baixem os nossos conteúdos, que vejam na plataforma Gonçalves Dias tudo que pode ajudar vocês também. Vão lá, façam a inscrição de vocês, curtam, dê o joinha, dê o ok, dê o like, faça o que você puder para dar à frente aí, conseguir impulsionar este projeto cada vez mais, correto? Então, eu convido vocês agora a falar de um dos grandes pré-socráticos. Segundo reza a lenda, ele até parentesco com Platão teria. O nosso querido amigo Heráclito, que é uma diferença aí em alguns lugares sobre a nomenclatura e a pronúncia do nome. Alguns chamam Heraclito, outros chamam Heráclito. E aí, sabe-se, né, que no grego ático existem algumas peculiaridades fonéticas. Mas, para nós aqui, né, a gente sempre chama Heráclito, então vamos manter esta nomenclatura e esta fonética que cá está, perfeito? Heráclito é um dos pré-socráticos mais famosos, juntamente com Parmênides, certo? Heráclito tem aquela expressão máxima dele, né? Nenhum homem banha no mesmo rio duas vezes, ou porque a água já passou, ou porque o homem não é mais o mesmo. Nós sabemos que existe esta expressão que é muito famosa dele, muita gente cita, existem muitos livros, e muitos gostam de falar sobre essa condição do movimento em Heráclito, ou devir, que fica melhor a palavra devir, que seria fluxo, né, que é um movimento mais constante. Então, a melhor tradução para essa questão do devir seria fluxo mesmo, e não somente um mero movimento, tá? Mas vamos lá. Muitos não percebem tais coisas, todos os que as encontram nem quando ensinados conhecem, mas a si próprios lhe parece que as conhecem e percebem. Mas testemunhas para os homens são os olhos e ouvidos, se almas bárbaras eles têm. Quer dizer, péssimas testemunhas, né, para os homens são olhos e ouvidos, ou seja, aquele que está aliado aos sentidos. A partir destes dois textos de Heráclito, pode-se afirmar que para ele as sensações, como as águas de um rio, são infalíveis. Bom, ele está dizendo que isso não são boas testemunhas, né? O conhecimento é obtido unicamente a partir da percepção sensível, unicamente sensível? Unicamente a partir da percepção sensível, será? Vamos ver aqui. As sensações por si só não são garantias de conhecimento? Parece mais adequado, né? Porque aqui ele está considerando que são más testemunhas, ou seja, péssimas testemunhas para os homens, os olhos e os ouvidos. Então, os sentidos não são garantias de conhecimento a priori. O conhecimento é proporcionado pelo ensino obtido pela atividade da alma, qualquer que esta seja. Bom, não parece muito bem isso que o texto vai nos trazer. Portanto, fica muito simples nós percebermos a letra C como a nossa principal condição de resposta. As sensações por si só não são garantias de conhecimento. Onde é que você percebe isso? No texto ele já coloca más testemunhas, ou seja, péssimas testemunhas, ou seja, aquele tipo de testemunha que nós não podemos confiar para os seres humanos, são seus olhos e ouvidos, e estas instâncias de olhos e ouvidos estão associados aos sentidos. Então, aos sentidos estão os elementos da desconfiança sobre o conhecimento. Aí, a letra C, portanto, as sensações por si só não são garantias de conhecimento, não são garantias, não é que não forneçam conhecimento, elas não são garantias únicas, certo? De conhecimento. Em nós manifesta-se sempre uma e a mesma coisa, vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice, pois a mudança de um dá o outro e reciprocamente. Heráclito aí vai lá. Assinale a alternativa que explica o fragmento de Heráclito. Como será que ele está tratando? Você vê aqui que ele está colocando sempre elementos que estão em oposição. Aqui nós podemos perceber que vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice, são elementos que estão em contrastes, que estão ali se misturando
para formar, se movendo num fluxo para trazer, montar, construir alguma coisa. É construtivo, vigília e sono, juventude e velhice, vida e morte. Na verdade, isso é um elemento ou um elo constitutivo do próprio universo, do próprio cosmos. Tá? A morte está aqui, mas faz parte do sistema este elemento, assim como a vida, a morte também. Assim como a juventude e a velhice também. Assim como a vigília, o sono também. Então nós temos elementos que, embora pareçam vindo em contramão, são fundamentais para a constituição de um todo, de um cosmo, de uma harmonia no universo. Assinale a alternativa, então, que explica melhor e que traz esta compreensão. A oposição é a afirmação da força irracional. Não me parece que Heráclito está aqui elogiando uma irracionalidade. Pelo contrário, ele está tentando racionalizar elementos que outrora parecem opostos, mas na verdade são eles que constituem uma harmonia e uma afirmação racional do próprio cosmos. Percebe? Então não me parece que aqui ele queira afirmar uma força irracional, ele queira ressaltar a irracionalidade ou elogiar o irracional. Não. Ele está pegando elementos que parecem estar em movimentos opostos, em elementos opostos, em lugares opostos, mas que na verdade eles se juntam para formar o próprio cosmos. Eles têm participação na formação do todo que é o cosmos ou o universo, certo? A oposição dos contrários nada mais é que o equilíbrio das forças, pois no mundo tudo é uno, aí não é uno, aí ficou difícil de você crer nesta afirmação. Tudo é devir, não é constante também. A mudança permite afirmar a constância do mundo das ideias, é a única realidade na qual as essências determinam tudo. A oposição e a confirmação de que a realidade é o eterno fluxo de mudanças e da atenção dos contrários nasce a harmonia e a unidade do mundo. Ora, você vai perceber que a letra D é a mais adequada, sem dúvida nenhuma. Não precisaria nem fazer muito esforço. A oposição é a confirmação de que a realidade é o eterno fluxo, ó, como nós vimos aqui, vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice. Ó, a oposição é o fluxo de mudanças, a confirmação, e é um elemento que está dentro da racionalidade, em momento nenhum ele diz aqui que é irracional, ok? Olha, a tensão dos contrários, desta tensão, desta relação, deste choque entre os contrários, nasce a harmonia e a unidade do mundo. Olha que coisa diferente, bem interessante. Perceba que na letra C, a constância do mundo das ideias, isso aqui é mais platônico, é a única realidade. Isso aqui é mais uma referência ao platonismo, mundo das ideias, na qual as essências determinam tudo. Isso aqui está mais para Platão. Aqui a oposição dos contrários, até aqui tudo bem, mas quando diz que tudo é uno e constante, aí já foge muito do padrão. Aqui na letra que nós colocamos, olha, apenas, olha aqui, ó. A oposição é a afirmação da força irracional, não é uma força irracional. Não me parece um elogio à irracionalidade, como eu falei a vocês, e sim mais uma afirmação da própria racionalidade. Mas em que sentido? No sentido desta racionalidade, colocar os contrários para gerar harmonia e unidade do mundo. Então, quando você pega aqui, ó, oposição é a afirmação da força irracional, não é a afirmação da força irracional, pelo contrário, tem uma racionalidade mostrando que a oposição e aqueles que parecem contrários, os elementos que formam coisas opostas, elas estão num fluxo de mudança tal que é esta tensão, é este choque, é este contato entre estes elementos que estão em eterna mudança, em opostos lugares, como vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice, que vão, na verdade, gerar a própria harmonia e a unidade do cosmos que é o universo. Perfeito? Então, letra D de dado é a nossa melhor opção. Marcou para você? Vamos lá que nós temos aqui mais algumas coisas para tratar em Heráclito.
Leia a letra da canção a seguir. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Famosa esta expressão vinda de Lulu Santos, como uma onda famosa, música aí consagrada pela grande MPB, né? O nosso Lulu Santos trazendo aí essa música que foi já por muito tempo usada em provas, em questões aí, livros referentes aqui à mudança, ao devir heraclitiano. Então nós temos ali as oposições, como nós vimos na questão anterior, que ao se chocarem, ao se relacionarem, geram uma harmonia e uma unidade. Então ele está expressando isso aqui de uma forma poética, musicalizada, em que tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, porque este mundo que nós temos, este mundo que nós vivemos, ele vive nesta pendularidade, nestas instâncias de um lado para o outro o tempo todo. A característica dessa realidade representada também na música de Lulu Santos é o quê? Será que é fluxo? Se é algo estático? É algo da infinitude, da desordem ou da multiplicidade? Olha só. Bom, multiplicidade. A multiplicidade, ela poderia até caber para nós, mas o que ele está falando é na mudança. E a multiplicidade é um elemento que surge da mudança, não é a mudança. A mudança, o fluxo é uma coisa. A multiplicidade é o resultado disso. Talvez não seja a nossa melhor opção. Desordem, não. Existe uma ordem nesta produção dos contrários, do choque, da tensão entre eles. Não é desordem, é estabelecer uma ordem. Infinitude, posso até ver como infinitude, mas só se o movimento é que for, o fluxo é infinito. Não é a infinitude em si, mas o fluxo que é infinito, mas a priori primeiro é o fluxo e não a infinitude. Estática, não tem nada a ver, de todos é o que menos parece que encaixa como resposta, porque ele está dizendo que tudo muda o tempo inteiro no mundo. E aí resta-nos o fluxo, que nós vamos perceber que é a nossa resposta mais adequada. Marque para você letra A, fluxo. Marcou? Beleza? Então vem comigo que tem mais uma aqui interessante, olha só. O poeta brasileiro Drummond, vamos agora para a poesia, sair um pouquinho da musicalidade. Por sua vez lamentou, como a vida muda, como a vida é muda, como a vida é nuda, como a vida é nada, como a vida é tudo. Nas trilhas de Drummond lembramos a mudança, recordamos que a vida muda e muda sempre, certo? Um homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, pois no dia seguinte o rio e o homem não serão os mesmos. Tal formulação da questão da mudança foi registrada por que pensador? Olha só, nós temos aqui a mudança em Carlos Drummond e nós temos aqui a mudança em um dos pensadores pré-socráticos. Que pensador é este? Obviamente, você já percebeu que é o nosso querido amigo Heráclito. Heráclito está aqui trazendo para a gente esta questão da mudança o tempo inteiro. Então, tanto na poesia como nesta expressão famosa, temos a formulação do pensador Heráclito, que, como eu falei a vocês, traz um contraste em relação a Parmênides, em que Parmênides é que prega a imutabilidade, o estático e aquilo que sempre é a mesma coisa. E o nosso querido amigo Heraclito, não. Nosso querido amigo Heráclito, também não. Ele não coloca desta forma. Para ele, o devir. Nós podemos perceber que no trecho de Drummond também vem esta mudança, como a vida muda. Aí ele faz um jogo de linguagem aqui, aproveitando todos os elementos que são possíveis e produtivos da própria linguagem. Então, tanto o trecho do Drummond como esta expressão referem-se a devir, mudança. Agora, lembre a vocês que a palavra devir é melhor tratada como fluxo, tá? E não como mudança. Não é uma simples mudança, é uma mudança constante. Ela não para, certo? Então, claro, nós sabemos que aqui é Heráclito, porque é o que fala em mudança, mas volto a lembrar que é melhor a palavra fluxo. Quinta questão. Para as almas, morrer é transformar-se em água. Para a água, morrer é transformar-se em terra.
Da terra, contudo, forma-se a água, e da água a alma. De acordo com o pensamento de Heráclito, marque a alternativa mais correta, certo? Então, nós temos aqui, para as almas, morrer é transformar-se em água. Olha. Para a água, morrer é transformar-se em terra. Da terra, contudo, forma-se a água, e da água a alma. Então, de onde nós saímos, nós voltamos. Não é isso? Obviamente, claro que nós temos aqui talvez um exagero em alguns raciocínios, claro que vem de um fragmento como um elemento de Heráclito, mas nós temos que perceber também que ele está no mundo pré-socrático, né? Então, assim, sejamos um pouco resilientes, tenhamos compreensão. Claro que muita coisa aqui também ainda não era muito conhecida, e a argumentação vale muito mais pelo logos, pela tentativa de escapar ao mito, do que necessariamente por uma literalidade, por um uso exato da argumentação. Mas aqui, por mais que possa parecer estranho, ou a expressão seja estranha para nós, existe uma tentativa muito grande de usar o logos para dar conta daquilo que se considera como movimento ou devir, como fluxo, que eu sempre prefiro devir como fluxo, tá? Então, de acordo com o pensamento de Heráclito, marca a alternativa correta. As doutrinas de Heráclito e de Parmênides estão em perfeito acordo? Não. É uma coisa importante que a gente sempre lide com vocês, você que vai fazer o vestibular ainda este ano, ou você que está se preparando aí no segundo, ou você que está começando a caminhada no primeiro, fique logo sabendo, Parmênides e Heráclito, eles têm um paradoxo, eles são elementos que são contrários, eles estão na contramão um do outro, eles pensam ali coisas opostas. Parmênides fala muito mais ali da estática, daquilo que não muda, e Parmênides fala muito mais do devir, ou assim como traduzem a maior parte das vezes, no movimento. Então existe aqui uma oposição muito forte entre eles dois. Eles não entram em acordo. Pelo contrário, são muito usados como pensadores em oposição, certo? Em que um vai dar primazia por aquilo que é e sempre será o mesmo, e o outro vai dar primazia para aquilo que muda constantemente, para um fluxo. No caso, Heráclito é o fluxo e Parmênides é o imutável. Então, eles não estão em acordo, pode esquecer. Para Heráclito, a ideia de que tudo flui significa que nada permanece fixo, imóvel. Obviamente, nós temos uma grande proposição aqui sobre o nosso pensador Heráclito. Tudo flui. Tudo que flui significa que nada é aquilo que já era ou que vai permanecer. Tudo flui quer dizer que tudo tem mobilidade, tudo tem movimento, tudo tem fluxo, que é um movimento constante. Então aqui em Heráclito, nós encontramos um tudo flui de forma bem significativa. E este flui como nada permanecendo fixo, nada sendo imóvel. Pelo contrário, existe sempre uma grande mobilidade. Heráclito desenvolve a ideia da harmonia dos contrários, isto é, a permanente conciliação de tudo. Também não é essa a ideia, e sim de afirmar o movimento, o devir e o fluxo. A expressão indevir é adequada para compreendermos. Indevir, olha só, devir seria. Mas este prefixo aí não caiu muito bem. Nós sabemos que o conceito de Heráclito é devir, que é melhor traduzido por fluxo, mas muitos trabalham no sentido do movimento e no sentido da mudança, tá? Mas sempre eu digo, é melhor traduzir por fluxo. Então, nós já percebemos aqui que para Heráclito a ideia de que tudo flui significa que nada é fixo, nada é imóvel, é que é a nossa melhor condição de resposta, certo? Então, temos aqui a mudança, o fluxo, ou seja, mudança constante como aspecto fundamental do pensamento de Heráclito, que eu já disse a vocês, contrasta muito com o pensamento de Parmênides, que tudo é imóvel, tudo permanece o mesmo. Então, Heráclito, devir, fluxo ou, em última instância, movimento. Perfeito? Tudo flui, tudo muda, tudo é fluxo, nada é fixo, nada é imóvel. Letra B de bola, marque para você letra B. E eu peço a vocês que sigam a plataforma Gonçalves Dias, que deixem seu like lá nos vídeos do YouTube, para que este projeto realmente possa alcançar mais pessoas e assim democratizar, melhorar
e fornecer conhecimento para o máximo de alunos possíveis da nossa rede pública e até de outras também. Um forte abraço, sou André Luiz, continue conosco.